ano de 1995. Eu estava no meu último ano da faculdade. E durante meus 4 anos na universidade, Deus fez um trabalho bem interessante, incrível, na verdade, no meu coração. Eu cresci em minha paixão por Jesus e também em compartilhar dele com os outros. No entanto, eu estava insatisfeito. Na verdade, eu estava insatisfeito com a minha igreja. Eu estava insatisfeito com o ministério da faculdade que eu estava liderando. Sinceramente, eu estava insatisfeito até com o meu cristianismo. E eu pensei, naquela época, deve haver mais. Você já pensou alguma coisa assim? Deve haver mais. Talvez você já passou por isso. Eu acreditava que eu precisava de algum tipo de renovação. Eu acreditava que os estudantes que eu estava liderando também precisavam de um avivamento. A igreja que eu estava participando também precisava de um avivamento. E eu acreditava que também esse avivamento precisava começar em mim e também eu precisava encontrar até uma nova igreja. Agora, esses dias eram antes do dia da internet, né? Então, naquela época, eu abri alguma coisa que a gente chama em inglês de phone book, né? A agenda telefônica. Talvez você se lembre delas. Eu procurei igrejas locais. E eu encontrei 2 igrejas que me interessaram. Então, eu decidi ligar para essas 2 igrejas. Mas, curiosamente, as 2 igrejas, ambos, disseram que eles estavam no meio de um avivamento. Isso é bem bacana, avivamento. Legal. Na verdade, eles estavam tendo cultos de avivamento naquela semana. E eu disse, isso é ótimo. Então, isso é exatamente o que eu estou querendo. Exatamente o que eu estou procurando. Então, eu fui visitar essas 2 igrejas. Agora, essas 2 igrejas eram bem diferentes. Muito diferentes. Água e vinho. Mas eu estava aberto a tudo que o Senhor tinha para mim. Eu já havia planejado que eu visitaria cada igreja pelo menos 3 vezes para ter certeza que eu não estava fazendo nenhum julgamento impulsivo. Eu entrei na primeira igreja e foi como voltando para os Estados Unidos no século XVIII. Muito interessante. As pessoas estavam vestidas de roupas os primeiros templos dos Estados Unidos, mas eu percebi alguma coisa, que o pregador, ele estava pregando a Bíblia. Ele pregou bem. Até parecia ser um pouco intelectual. E ele continuou falando sobre esse assunto de uma revolução do Evangelho. Uma revolução do Evangelho. Eu gostei da pregação dele, mas eu achei a congregação um pouco estranha. Primeiro, eu era o único solteiro lá, ok? Isso foi uma cidade que tinha uma universidade. E, de fato, durante 3 noites, as mesmas 40 pessoas estavam lá. Só tinha 40 pessoas. Aparentemente, ninguém novo foi convidado. Ninguém me cumprimentou desses 3 dias, exceto uma velha senhora. O pregador, ele continuou a pregar sobre avivamento, sobre uma revolução do Evangelho, mas o problema era que eu não estava vendo nenhuma coisa acontecendo, nenhum fruto disso no povo, nem no culto. Inclusive, a igreja foi muito fria, muito fria. Assim, na terceira noite, no final do culto, eu decidi conversar com o pastor, né, em toda a minha, a sabedoria de 22, 23 anos. Eu disse para o pastor, você tem pregado essas 3 noites sobre avivamento. Você tem pregado sobre uma revolução no Evangelho. Mas onde está essa revolução do que você está falando? Onde está esse avivamento? Eu não estou vendo nada. Eu não estou sentindo nenhuma mudança dessas pessoas. Na verdade, esta é uma das igrejas mais hostis em que eu já estive. Uma igreja fria. Talvez você esteja, o que você está ensinando seja verdade, mas algo está impedindo que se torne real para as pessoas.
Não, certamente não precisava falar tudo isso da forma que eu falei. Mas vocês já experimentaram isso nas suas igrejas, né? Com os jovens. Era como Tim Keller diz, a verdade sem realidade. O que era verdadeiro daquela igreja é que tinha a verdade, o que a gente vai chamar luz. Tinha luz, mas a paixão zero. Tinha muita luz, mas nenhum calor. A segunda igreja que eu visitei era totalmente oposta da outra. Eu entrei naquela igreja para que pareceu como uma eternidade sem fim de música repetitiva. Agora, eu estava um worship leader, um cara que estava dirigindo a adoração naquela época. Eu gostava muito da música, ainda hoje eu gosto muito. Mas eu estava ficando cansado depois de quase 2 horas de música. Finalmente, o pregador, ele subiu para pregar sobre avivamento. E eu pensei, finalmente, o momento para a palavra de Deus. E ele pregou por alguns minutos e ele começou a rir. Aparentemente, o riso começou em Toronto. Eu acho que alguns de vocês compreendem o que eu quero dizer aqui. Mas antes que eu percebesse, todas as pessoas à minha volta estavam rindo. Era uma risada sagrada, rindo no espírito. E até eu comecei a rir. Sério? Sem pensar muito sobre isso, todo mundo estava rindo. Eu estava incerto sobre como tudo isso estava acontecendo ou aonde nos levaria, mas foi divertido e assim eu decidi continuar a visitar naquela igreja também. Afinal, eles disseram que foi um avivamento. Na segunda noite, eles nem sequer chegaram à pregação no culto. Aparentemente, porque o Espírito Santo estava trabalhando demais durante o tempo de louvor. Você não ama aqueles cultos onde o Espírito Santo te impede de ouvir a palavra de Deus? Tudo bem. Havia muitas pessoas no palco caindo sob a presença de Deus. Agora, eu não era novo em ambientes carismáticos, mas entre os risos e as pessoas espalhadas em todo lugar no chão, as 2 noites foram exageradas até para mim. Na terceira noite, eu decidi, eu vou participar mais. Novamente, não houve pregação, mas o pastor chamou as pessoas para o palco para todos os tipos de doenças e problemas. Ele estava chamando, você tem problema nas suas costas, você tem problema na barriga, você tem dor de cabeça. 1.000 problemas e eventualmente ele chegou a um problema que foi meu. Honestamente, eu não lembro mais qual era o meu problema. Eu só queria mais de Deus. Eu só sabia que eu precisava mais de Deus. Então, eu subi para o palco, e antes que eu soubesse, o pastor orou por mim e basicamente me empurrou. Eu resisti um pouco em primeiro lugar, mas não querendo criar confusão ou ser desrespeitoso, eu estava lá deitado no chão, e eles colocaram essa pequena lenço sobre mim, como fizeram com as outras dezenas de pessoas que estavam ao meu redor. E refletindo sobre minha experiência, o que eu vi? Muito pouco da palavra, mas muito aparentemente do Espírito. Era um suposto avivamento que tinha muita paixão e calor, mas era um avivamento que não tinha luz. Não tinha nenhum intelecto envolvido. Tinha calor sem luz. Calor e luz. Luz e calor. Ambos são propriedades de fogo. Ambos são necessários para o avivamento. Martin Lloyd Jones é conhecido talvez como o melhor pregador do século XX. E ele é um especialista escrevendo sobre avivamento. John Piper ele escreveu isso sobre Lloyd Jones. Do começo ao fim de sua vida, Martin Lloyd Jones clamou por profundidade em 2 áreas. Profundidade na doutrina bíblica e profundidade na experiência espiritual vital. Luz e calor, lógica e fogo, palavra e espírito. Uma e outra vez ele lutaria em 2 frentes. Por um lado, contra o intelectualismo morto, formal,
e institucional, e por outro lado, contra o emocionalismo superficial, raso, de entretenimento e centrado no homem. E ele via o mundo numa condição desesperada, sem Cristo e sem esperança. E ele viu também numa igreja sem poder para mudar isso. Uma das alas da igreja estava coando mosquitos intelectuais e outra estava engolindo os camelos de compromisso evangélico ou do descuidado ensino carismático. Para Lloyd Jones, a única esperança era um avivamento histórico centrado em Deus. Meus irmãos e irmãs, o que eu quero compartilhar com vocês esta manhã não é muito complicado. É simples. Eu acredito que a igreja no Brasil, nós precisamos capturar a essência da visão de Martin Lloyd Jones do avivamento. Precisamos de luz, precisamos de calor, precisamos de lógica e do fogo. Precisamos tanto da palavra como do Espírito, precisamos nos libertar da ortodoxia morta e nós precisamos nos libertar do emocionalismo manipulador do evangelho centrado no homem que infelizmente a gente está vendo cada vez mais até em igrejas históricas aqui no Brasil. E alguns de vocês estão aqui hoje de manhã porque vocês estão se perguntando a mesma coisa. Deve haver mais. Deve haver mais Deus. Você sabe, melhor dizer, que você precisa de algum tipo de avivamento, renovação na sua vida. Que sua igreja precisa disso também. Mas talvez você esteja inclinado para um lado ou para o outro lado. Todo o calor sem luz, ou toda luz em nenhum calor. Sabemos que luz e calor ambos são propriedades do fogo. E quando nós abrimos nossas Bíblias hoje de manhã, estamos observando essencialmente o primeiro culto da igreja. A igreja em Pentecostes. Estamos olhando para o capítulo 2 de Atos ao longo dessa conferência. Estamos olhando versículo por versículo. A gente vai estudar isso exposicionalmente. Por quê? Porque a gente acredita que o avivamento não possa vir sem uma compreensão do que a palavra diz sobre aquele assunto. A gente não acredita que o avivamento possa vir sem um entendimento de como a igreja primitiva foi formada. Não acreditamos que possa haver uma revolução do evangelho sem calor e sem luz. Essencialmente, não acreditamos que um fogo pode começar sem Deus como autor, porque é Deus quem começa qualquer fogo. Agora, talvez você já saiba disso, mas a Atos 29 é um movimento de igrejas que plantam igrejas e também que valorizam profundamente a doutrina da soberania de Deus. Então, me deixe ter certeza de que todo mundo está na mesma página sobre quem é o autor de avivamento. É Deus. É Deus. A palavra nos ensina, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Assim como Deus é criador e controlador de tudo que existe, incluindo o sol, a terra, a lua e os céus, Deus é o criador também do fogo. Ele criou fogo para a sua glória. Em Colossenses 1 nós lemos isso. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Como nós precisamos da palavra de Deus. Deus é soberano e sua soberania divina abraça uma sabedoria que é infinita, um poder que é total, uma regra que é absoluta, um fogo que é ao mesmo tempo calor e luz. Nada acontece fora da soberania de Deus. Nada acontece fora da vontade de Deus que opera todas as coisas para o bem do seu povo. Deus não é surpreendido por nada.
Ele é completamente capaz e experiente de mudar qualquer situação a qualquer momento. Portanto, o que parece como uma circunstância impossível para nós, e talvez você esteja nessa situação hoje, está totalmente dentro da capacidade de Deus de fazer uma mudança. É este Deus soberano que traz esse fogo e seu Espírito. Foi este Deus que trouxe o Pentecostes. E é este Deus que traz avivamento. Vejamos aqui em Atos capítulo 2. Se você trouxe sua Bíblia, pode abrir para Atos 2. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Agora deixe-me te dar um pano de fundo aqui. Em Atos 1:8, Jesus fez uma promessa aos seus discípulos. O Espírito Santo virá sobre vocês. E ele virá com poder para que vocês possam ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então os discípulos foram obedientes. Sabemos por Atos 1 que eles oraram durante 10 dias, refletiram na palavra de Deus, se prepararam e com certeza veio o Espírito Santo prometido, que mudaria a nação e finalmente mudaria todo o curso da história humana. O Espírito Santo foi derramado sobre esses 120 homens. E Deus enviou o Espírito para fazer a mesma coisa com os discípulos que ele havia feito com Jesus. Da mesma maneira que o Espírito Santo desceu sobre Cristo Jesus no seu batismo para ungir e nomear para o ministério. Em Atos nós vemos Deus também enviando o Espírito Santo sobre o seu povo para que também pudéssemos ser ministros de Jesus pelo poder de quem? De Jesus. É preciso lembrar que era tudo sobre Jesus. A obra, presta atenção, a obra do Espírito Santo deve sempre dar testemunho de Jesus. Qualquer culto da igreja, qualquer avivamento que não dá testemunho, que não dê testemunho de Jesus, não é um avivamento, é uma falsificação. Qualquer uso dos dons do Espírito que não dão testemunho de Jesus não glorifica a Deus, mas ao homem. Qualquer manifestação física que não dá testemunho de Jesus, mas de um homem, são produto de uma falsificação. E sendo assim, poderia ser uma reunião falsificada, um culto falsificado, um avivamento falsificado. O Espírito Santo sempre testifica de Jesus. Então, se nós encontrarmos uma reunião com muitas manifestações do Espírito, a questão não é se nós gostamos ou não daquela manifestação, mas sim se ela testifica ou não de Jesus. O Espírito Santo sempre testifica de Jesus. Quando nós, na igreja brasileira, entendermos isso, não somente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? A gente vai nos salvar de uma série de erros. Sabe que Lucas escreveu o livro de Atos, né? Lucas era um médico, um homem bem educado. Mas até Lucas tem dificuldade aqui, parece, em explicar completamente o que aconteceu. Ele falou, e de repente veio do céu um som como? Como? Ele está tentando explicar um evento sobrenatural e milagroso na melhor forma que ele pode. Talvez você já esteve numa situação onde você viu ou experimentou alguma coisa que era completamente novo, e você está tentando explicar aquela coisa, você está tentando descobrir como explicar a uma outra pessoa, dizendo, bem, é assim, mas não é assim, não é assim. E quando ouvimos o uso da linguagem de Lucas aqui, eu acredito que ele está até se esforçando para explicar o sobrenatural dentro das restrições da linguagem humana.
então era como. E como foi? Era como um poderoso vento impetuoso encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E há línguas separadas como de fogo, né? Como de fogo, de novo, como fogo, como se fogo, apareceu a eles e descansou em cada um deles. Eu acredito que era fogo de Pentecostes, não era fogo necessariamente real. O Pentecostes, que é isso? Um feriado judaico. 50 dias antes, eles celebraram a Páscoa, celebrando a libertação de Deus e do seu povo da escravidão, né? Através do derramamento de sangue de um cordeiro de substituição. E eles celebraram Jesus, nosso cordeiro da Páscoa, da Páscoa que foi morto, e por sua sangue, o que aconteceu? Nós recebemos a nossa redenção, nosso êxodo, nossa libertação do pecado e da morte. E fizeram essa celebração 50 dias, então Pentecostes. E assim sabemos que Deus estava presente junto com o seu povo naquele dia. E quando Deus se faz presente junto a seu povo, Deus faz coisas incríveis. Pentecostes é totalmente sobre a presença de Deus e o povo dele convergindo em uma maneira especial. Então, eu não tenho problemas dizendo o seguinte: precisamos desse tipo de poder pentecostal em nossas vidas. Precisamos de um avivamento. Eu não quero apenas estudar sobre avivamento por 3 dias. Eu não quero que a gente estudemos apenas sobre avivamento. Eu quero que nós e nossas igrejas experimentemos avivamento. Eu quero que nós, como pastores e líderes, experimentemos avivamento, até como a igreja primitiva, para experimentar tanto o calor quanto a luz. E isso pode acontecer através de até experiências cotidianas com o nosso Deus vivo, até experiências que parecem rotineiras. Porque o poder pentecostal não é apenas sobre notas altas ou experiências estáticas. Trata-se do poder cotidiano, santificador, o Espírito residindo em nossas vidas. Deixa eu ilustrar isso. O destaque de um casamento não é necessariamente o dia do casamento. É a contínua partilha cotidiana da vida com outra pessoa. É aprendizado, o crescimento, amadurecimento, uma vez que o espírito de cada um é unido ao espírito do outro. E é a aventura da vida com aquele que você ama. O destaque de ter um filho não é o dia necessariamente do nascimento da criança. Certamente esse é um dia especial, mas não tão especial como os milhares de momentos de vida onde você desfruta a vida com o seu filho. O destaque também da escola não é o dia de graduação. Experiência de colocar em prática tudo que você aprendeu, usando as ferramentas e habilidades para aprender ainda mais. É a percepção de que a sua plataforma, que a sua educação o preparou para experimentar a sua vida de uma forma mais abundante. Então, nosso Pentecostes pessoal, nosso avivamento pessoal, uma plataforma de lançamento para uma vida ainda maior em Jesus Cristo. Jesus Cristo. O poder de Pentecostes, então, não é apenas falar em línguas. O poder em Pentecostes é sobreviver continuamente cheio com o Espírito. O poder de Pentecostes não é apenas uma experiência milagrosa. Pode acontecer, pode. Mas é sobre nós sermos santificados para parecer mais Jesus. O poder de Pentecostes não é apenas sobre o fogo de avivamento, é sobre nós recebendo esse fogo, esse calor e luz, esse poder, como nós lemos em Atos capítulo 1:8, e ir para as nações, para nossa Jerusalém, nossa Judeia, nossa Samaria, e até os confins da terra, para compartilhar as boas novas de Cristo.
até os confins da terra. E quando isso acontece de uma forma coletiva, nós temos uma igreja cheia de poder pentecostal. Essencialmente, a gente está começando a ver avivamento. Como eu falei, isso pode ser alguma coisa cotidiana. Às vezes até experiências que parecem rotineiras. Lloyd Jones entendeu isso. Ele nos lembra que esse fogo pentecostal inclui esse calor e luz. O problema no Brasil, muitas vezes, nós vemos vários problemas em ambos os campos, porque nós temos um acampamento sem calor, e nós temos outro acampamento sem luz. E quando eu falo luz, eu estou falando muito intelectualizado, está me entendendo? Porque há reuniões de avivamento em todo o Brasil todos os dias. A gente sabe disso. Não muito diferente das duas reuniões que eu falei sobre anteriormente. Mas há um problema muito real. Na maioria dos casos, esses cultos não são avivamentos. Você pode perguntar, como você sabe, Jay? O que distingue um verdadeiro avivamento evangélico de uma falsificação? Simplesmente, mais uma vez, a ausência de calor ou luz. O que alguém chama de avivamento é ensino descuidado, o abandono da razão, desordem nos cultos de adoração, todo o calor, e que outros chamam de avivamento, muitas vezes apaga o espírito, tem medos irracionais, se inclinando até mesmo, em alguns casos, para fariseísmo. Tudo intelectualismo, tudo luz. Em uma sala como esta, cheia de pastores reformados, a maioria de nós, e líderes reformados, deixe-me sugerir que muitos de nós têm medo de calor. A maioria de nós não tem medo da luz. Sabe que 2 semanas atrás, a nossa igreja tinha um retiro. E os homens na igreja, eles queriam jogar futebol. Agora, eu joguei futebol menos que 10 vezes na minha vida. Eu cresci num estado lá nos Estados Unidos muito frio. Então, tinha neve, 8 meses do ano. Eu joguei futebol muito pouco na minha vida, então eu sou horrível. Eu não estou exagerando, eu sou horrível mesmo. Mas as caras da minha igreja levam o futebol muito a sério. E assim, nós tivemos que escolher os times. A contragosto, eu acabei sendo um dos últimos caras escolhidos, embora não o último. Segundo para o último, não, brincando. Mas a verdade é que qualquer time que me escolher vai sofrer um pouco. Agora os caras determinaram que eu iria para o campo. Afinal, eu sou o pastor, né? Mas eles disseram o que eu faria. Pastor Jay, você vai ficar nesse espaço aqui. Você vai ficar nesse quadrante, nesse canto aqui. Eu estava tipo, ok. Tudo bem, eu vou me submeter à sua direção. Mas eu não vi muita ação no jogo. Provavelmente eu toquei a bola 4 vezes durante o jogo inteiro. E 3 delas foi quando a bola saiu dos limites, eu tive que pagar. Eu era essencialmente inútil para a equipe, relegado a um cesto do campo em meu pequeno quadrante, né? Os caras não tinham nenhuma confiança em mim. Muito difícil, né? Eles achavam que era melhor me colocar nesse quadrante, quarentena, do que correr o risco de eu cometer um erro. Meu trabalho era meramente atrapalhar qualquer um que entrasse em meu quadrante. Agora, eu não sou Deus não é eu, claro. Mas eu gosto dessa analogia, porque muitas vezes nós fazemos a mesma coisa com Deus. Escolhemos Ele por último, consultamos Ele por último, lhe damos um pequeno quadrante no qual Ele pode julgar nossas igrejas. Nós encaixamos Deus, não permitindo que Ele ultrapasse ou passe dos limites que nós temos criado por Ele.
E quando a gente está fazendo isso, nós estamos confiando na nossa própria sabedoria. Nós estamos extinguindo o Espírito. A gente acredita que Deus só pode fazer o que nós temos predeterminado em nossa mente que Ele deve fazer. E isso é muito limitante para nós. Se lembra que o Espírito Santo é descrito como alguém gentil, cavaleiro, no sentimento de gentileza. Ele não é agressivo, ele não vai se esforçar sobre você desnecessariamente. Provavelmente ele não vai passar dos quadrantes que você criou para ele. Se você não está muito em comunhão com ele, é provável que você vai ver poucas ações na parte dele no campo, em vários lugares no campo. Durante todo o tempo você pode até mesmo conhecer a palavra muito bem, ter a luz, mas não haverá calor. E agora pode haver uma razão para que você tenha extinguido o Espírito. Talvez você tenha sido queimado antes. Talvez você tenha medo de excesso. Mas nós temos um sério problema aqui. Porque não há calor. E qual é muitas vezes o resultado para nós e nossos ministérios? Uma pregação até centrada no Evangelho, mas às vezes sem muito poder. Sem salvação, sem muito fruto, sem mudança de vida, sem testemunhos, essencialmente sem calor. Não há paixão, não há muita transformação. E onde não há calor para o fogo, certamente não há movimento e certamente não há avivamento. Então vamos para o outro lado. Todo o calor. Já falei um pouco sobre isso, né? Mas deixa eu te dar um exemplo aqui. Eu lembro que eu estive num culto, alguns anos atrás, aqui no Brasil, onde parecia que o cantor exclamou durante toda a noite, caia fogo, caia fogo, caia fogo. Ele estava gritando muito isso. E eu pensei, irmão, você realmente quer que o fogo consumidor de Deus desça? Você sabe que todo mundo vai morrer? Você percebe que isso vai consumir todo esse santuário? Você sabe que as nossas vidas vão acabar? Se o fogo purificador de Deus cair, todos nós vamos morrer. E você está usando esse conceito do Antigo Testamento fora do contexto aqui, gritando por alguma coisa. Irmão, você já tem o Espírito Santo dentro de você. Você já tem a presença de Deus com você. Então, por que você está gritando e implorando por fogo e até chuva? Um dos meus amigos, aquela época, eu acho que foi 6 anos atrás, tinha chuva pra caramba. Tem aquelas igrejas que ainda estavam orando por chuva. Todo mundo está, para de orar por chuva. Vocês lembram disso, né? Foi difícil. Por que nós estamos gritando, implorando por fogo e chuva? Deus já nos deu tudo que nós precisamos em Jesus. A gente já tem o Espírito Santo em nós. O que acontece então, muitas vezes para o avivamento e experiência mais pentecostal, é apenas muitas vezes um monte de tumulto. E precisamos ser honestos ou suficientes com nós mesmos para admitir isso. Não há muita luz, não há muito engajamento intelectual, muitas vezes não há muita sabedoria, e embora possa haver manifestações, elas muitas vezes não demonstram uma transformação duradoura. Sejamos honestos, há muito calor circulando no evangelicalismo brasileiro sem luz, sem uma sã doutrina, sem Jesus no centro. Alto em emoções, baixo na Bíblia, e até em alguns casos outros ministérios separados da igreja local, muitas vezes nem sequer sob qualquer autoridade, e isso é incapacitante. Por quê? Este calor testifica muitas vezes ao homem mais do que a Jesus. E ela ou ele acaba queimando um monte de gente. Então aqui está a questão-chave hoje de manhã. Como seria para os homens e mulheres nessa sala experimentar a luz e o calor?
Como seria um verdadeiro avivamento no Brasil, em todas as igrejas representadas nessa sala? Esse tipo de movimento, o fogo de avivamento, tem algumas características. Primeiro, um fogo de avivamento consome tudo. Assim como um fogo consome completamente tudo que está queimando, Jesus torna-se a nossa obsessão e a obsessão do nosso povo. Em segundo lugar, um fogo de avivamento se espalha rapidamente. Assim como um fogo pode mover-se rapidamente em qualquer direção e capturar tudo que está no seu caminho, uma igreja em chamas, um pastor em chamas, faz a mesma coisa. É perigoso esse fogo e resulta em salvação também, em transformação de vida. Terceira coisa, um fogo de avivamento também nos purifica. Então nós somos conhecidos por nossa santidade. Não necessariamente para as nossas liberdades que nós temos, mas a nossa santidade, assim como um fogo queima a palha e só revela o que é precioso, uma igreja em chamas está cheia de seguidores devotos de Cristo que passam pelo fogo refinador. Precisamos também redescobrir a importância de santidade. Muitos jovens vão falar comigo, Jay, eu posso fazer X, Y, Z, posso ter tatuagem, eu posso beber, eu posso fumar cigarro, eu posso fazer... Cara, você está perguntando a pergunta errada. Você deve buscar e aprender o que vai trazer alegria para o Senhor. Essa é a pergunta. Se você quiser tatuagem, não tem problema com isso. A pergunta não é sobre suas liberdades. A pergunta é: o que vai dar prazer para Cristo? Como você está glorificando Cristo? Essa é a pergunta de primeira importância. Quarto, um fogo de avivamento chama a atenção. Assim como as pessoas param e olham para um incêndio, perguntando o que fazer, uma igreja em chamas exige muita atenção. As pessoas perguntam, o que está acontecendo? Por que essas pessoas têm tanta esperança? Porque eles são bem diferentes. E finalmente, um fogo de avivamento traz, como a gente tem falado, calor e luz. Assim como um fogo fornece a luz e o calor, uma igreja em chamas faz com que todos possam ver. É uma luz na escuridão e calor para aqueles que são frios na sua fé. E a gente sabe que tem gente em nossas igrejas que precisam isso muito. Talvez você sinta que você nunca vai ver esse tipo de movimento na sua vida. Você nunca vai ver isso acontecer. Se lembram de que os discípulos eram homens comuns. Lloyd Jones escreveu isso. Eles não tinham nada que os recomendasse. Sem grandes nomes, sem graduação, sem dinheiro, sem meios de comunicação que nós temos hoje em dia, ou de publicidade. Eles não tinham nada, eles não eram ninguém. Talvez você esteja plantando uma igreja na periferia de uma cidade, ninguém sabe seu nome, e sabe uma coisa, Deus sabe seu nome. Deus sabe o que você está fazendo. Você não precisa se publicitar, não sei se essa é uma palavra, mas Deus sabe, Ele está lá contigo. Não importa se alguém sabe o seu nome, se Jesus Cristo está no seu coração e você está fazendo o trabalho dele. Eles não eram ninguém e ainda sabemos que é um fato que este punhado de ignorantes e iletrados virou o mundo de cabeça para baixo. E dentro de 2 séculos, o cristianismo se tornou a força mais poderosa do grande império humano. Amigos, vocês querem ver o movimento do evangelho espalhado para toda a nossa nação? Vocês querem ver igrejas plantadas, cheias de homens e mulheres que perseguem Jesus com poder pentecostal? Eu espero que a resposta seja sim. Portanto, muitas vezes nós debatamos e discutimos sobre os dons e manifestações espirituais. Talvez devêssemos estar menos preocupados com isso e mais preocupados se as nossas igrejas realmente refletem o caráter de Jesus.
Será que as nossas igrejas realmente demonstram as duas características do fogo, calor e luz? Talvez a gente deve lembrar as palavras do Lloyd Jones. E hoje, eu quero que nós oremos para que sejamos um povo que cresça nossa abertura ao que o Senhor tem para nós. Não simplesmente esses 3 dias, mas a nossa vida ministerial. Eu quero que nós oremos para que sejamos um povo que cresce nessa abertura, que nós não domestiquemos a Deus, colocando Ele num quadrante. E que nós também não presumamos que é Deus que está agindo em nossa atividade espiritual quando possa ser uma falsificação. Eu quero que nós oremos para que vejamos nos próximos dias algo tão genuíno que ninguém possa negar. As palavras do Lloyd Jones aqui. Qual é um avivamento? O que é? Um avivamento é um milagre. É a mão do Senhor e ela é poderosa. Só pode ser explicada como a ação direta e intervenção de Deus. Os homens podem produzir campanhas evangelísticas, mas não podem e nunca produziram um avivamento. Um avivamento, por definição, é o poderoso ato de Deus, um ato soberano de Deus. É tão independente quanto isso. O homem não pode fazer nada, Deus e somente Deus o faz. Mas não somente os homens não podem produzir um avivamento, eles nem podem sequer explicar. Como Lucas tinha essa dificuldade, isso é mais importante. Você pode explicar o que está acontecendo em uma igreja, além deste ato de soberania de Deus, não o avivamento. O avivamento é algo que, quando acontece, leva as pessoas a dizer, como os habitantes da cidade disseram em Jerusalém no dia de Pentecostes: o que é isso? É algo que vem como um tornado. E quase como uma maré transbordante. É quase como uma inundação. Coisas milagrosas acontecem. Coisas que estão além da explicação e do humor dos homens. Um avivamento, então, realmente significa dias do céu na terra. Agora, eu não sei sobre você, mas eu gostaria de ver alguns dias do céu na terra. Eu não quero apenas estudar sobre Whitfield, sobre Jonathan Edwards, sobre John Wimber. Eu não quero apenas intelectualmente acreditar que isso poderia acontecer. Eu quero ver alguma coisa. Eu quero ver isso na realidade. Eu não quero ver apenas o calor e a luz. Eu quero ambos. Eu quero ver um movimento de igrejas em chamas. Eu tenho o mesmo desejo que eu tinha quando eu tinha 22 anos de idade visitando igrejas. Meu desejo é ver um fogo de avivamento que consome o povo de Deus, testifica de Jesus, onde as pessoas são salvas, batizadas, santificadas, glorificadas, onde as igrejas são plantadas e sim, nascem movimentos. Tudo por causa de Jesus, tudo para Jesus. Será que Deus está movendo nossos corações juntos para orar por isso? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Vamos orar com isso em mente. Pode ficar em pé. Deus, sabemos que nós somos meros mortais, meros humanos, ó Senhor. Será que Tu posso ouvir e responder na nossa oração hoje de manhã, de ser um povo mais cheio do Espírito Santo? Será, Deus, que Tu
Tu está falando alguma coisa em nossos corações, para nossos corações, que nós precisamos ouvir. Talvez a gente precisa se arrepender. Talvez o nosso ministério tenha sido muito sobre nós. Sabemos, Deus, que um dia o sol parou, porque Josué exclamou, declarou e orou. Sabemos também, o Senhor, que Elias, o Senhor, ele orou e parou de chover e depois choveu de novo. E sabemos que Tiago descreveu isso dizendo que Elias era um homem assim como nós somos homens. Então pedimos humildemente, Deus, que Tu possa fazer alguma coisa esses dias. Que até vai nos surpreender. Só para a Tua glória. Só para a glória de Jesus. Muito obrigado, Deus. Tu és santo e digno de nosso louvor. Amém e amém.